Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, os seus filhos, os seus pais, seus entes mais queridos. Mas que você seja o perfume do Senhor Jesus na sua casa. Porque esse é o objetivo do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz, sobretudo na nossa vida. Há quem priorize o poder, há quem priorize línguas estranhas, há quem priorize a profecia, há quem priorize os dons, mas sobretudo, minha amiga, meu amigo, o que vale, o que funciona, o que estabiliza a nossa fé são os frutos do Espírito Santo. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio com respeito aos frutos do Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo. Mas se a gente não tem os frutos do Espírito Santo, de que adiantam os dons do Espírito Santo? Não é mesmo? Paulo fala isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. O que adianta eu ter fé para remover montanhas? Fé é um dom do Espírito Santo. Mas se eu não tiver amor, quer dizer, se eu não tiver frutos, de que adiantam os dons? Então, infelizmente, a maioria dos cristãos pentecostais priorizam os dons da fé, que são verdadeiramente necessários à igreja. Mas os dons do Espírito Santo não são mais importantes do que os frutos do Espírito Santo, que é paz, que é amor, que é alegria. Então, minha amiga, meu amigo, quando nós buscamos, investimos a nossa vida no recebimento do Espírito Santo, nós estamos, na realidade, investindo a nossa vida no altar. Estamos priorizando o altar, porque o altar representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é no altar que a nossa vida é reparada, é consertada. É no altar que a gente resolve os problemas da nossa vida. É no altar que nós alcançamos a salvação, sobretudo. Jesus disse: que adianta, ou que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que adianta a gente investir nas conquistas materiais se nós deixamos de lado a conquista da nossa própria alma, a salvação da nossa própria alma? Pois bem, o Espírito Santo, ele não vem para que nós tão somente conquistemos poder sobre o inferno, sobre o diabo e os seus demônios. Ele vem, sobretudo, para estabelecer o reino do seu Filho Jesus dentro de nossos corações. Para que nós
então venhamos refletir a sua glória neste mundo, para que nós venhamos exalar o perfume dele, o aroma dele, por onde quer que nós formos. Então, exalar o perfume de Jesus é manter o casamento fiel, a fidelidade no casamento, o amor, o respeito, a palavra empenhada, o caráter. Sim, o Espírito Santo, quando vem, ele faz com que o nosso caráter seja de acordo com o caráter dele, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Como é que era o caráter de Jesus? Como é que Jesus agia? Jesus era dirigido pelo Espírito Santo 24 horas por dia. Jesus era dedicado ao Espírito Santo 24 horas por dia, durante todo o seu ministério. Todo o seu ministério. Jesus, por conta disso, não tinha doença, não tinha enfermidade. Ele tinha problemas do lado exterior, mas não no lado interior. Ele era perfeitamente saudável. Então, o que acontece? O Espírito Santo dirigia, conduzia o seu filho Jesus. De forma tal que quando Jesus se deparava com o caso de uma mulher que fora pega em flagrante adultério, ele não condenava, ele não condenou. Ele não condenou ninguém, salvo os hipócritas. Ele não condenou, ele apenas salvava. Então, quando veio a mulher, trouxeram a mulher que fora pega em flagrante adultério diante dele, ele manifestou o quê? A misericórdia. Lembra que semana passada eu falei que Deus Pai é representado pela justiça, que o Deus Filho é representado pela misericórdia e o Deus Espírito Santo é representado pela fé. Então, 3 elementos fundamentais na vida do seguidor, do discípulo do Senhor Jesus. Independentemente se a pessoa é algum oficial da igreja, se a pessoa exerce ministério, se ela é pastora, ou se é pastor, se é bispo, seja lá o que for, obreiro, mas digamos que ela seja um membro, simplesmente um membro de igreja. Então, essa pessoa, ela tem que manifestar a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus manifestava a justiça, a misericórdia e a fé. Esse era o caráter de Jesus, era o caráter de Deus, é o caráter das pessoas que têm o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você não recebe o Espírito Santo simplesmente para exercitar a fé. O Espírito Santo, quando vem, ele é perfeito, completo. Ele faz você completa. Ele faz você ser justa, ser uma pessoa justa, correta, não só na hora de dar o troco, não, mas na hora de honrar os seus compromissos, na hora de honrar a sua palavra, na hora que você marcou, eu marquei tantas horas, então eu vou estar essas horas lá, eu vou chegar até antes para não deixar a pessoa me esperando. Então, a pessoa que honra a palavra é uma pessoa justa, que representa Deus. A justiça representa Deus. A pessoa que é misericórdia, no caso da mulher adúltera, como Jesus a manifestou, vai e não peques mais, nem eu te condeno. Ele tinha condições de condená-la, mas ele não condenou, ele salvou. Também a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem compaixão das pessoas perdidas, caídas, prostradas. Ela não joga pedra em ninguém.
Ela não censura, ela não fica a criticar A, B ou C. Não, muito pelo contrário. Ela salva, ela ajuda. Se ela não pode salvar, ela não vai jogar uma pedra em cima para que ela afunde mais. Não, de forma nenhuma. Ela sempre vai ter uma palavra de misericórdia, porque ela representa Jesus. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela manifesta também a fé, que são os dons do Espírito Santo. Mas os dons não trabalham fora dos frutos. Primeiro vem os frutos e depois o dom. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem, não vem primeiro os frutos e depois os dons. Não, vem tudo. É um pacote inteiro. Só que, quando uma pessoa tem os frutos, ela tem os dons. Mas, se ela não tem os frutos, ela não tem os dons. Não tem os dons. Às vezes, ela supostamente imita Deus. Ele imita, faz-se passar por uma pessoa cheia do Espírito Santo com os dons, cura, liberta. Mas isso não significa dizer que ela tem o Espírito Santo. Porque o diabo também opera maravilhas. O diabo também faz maravilhas. O diabo faz com que as pessoas pensem que ele cura, porque as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, ele disse, ensinando, né? Ele fala assim, naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Eu preguei o evangelho em teu nome. E a resposta qual foi de Jesus? A resposta foi, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno. Por quê? Porque as pessoas, aquelas pessoas, curavam, libertavam, pregavam o evangelho, mas viviam na iniquidade. Então é isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo ouvinte. Você tem que compreender isso. Não se iluda com os milagres que alguém venha fazer. Não se iluda, porque os espíritos enganadores usam os seus servos para levarem as pessoas a pensar que estes servos são de Deus, para que estes servos, entre aspas, venham manter aquelas pessoas na ilusão, a ilusão da fé. Agora, quando você vê essas manifestações de pessoas que curavam, que faziam milagres, etc., etc. Na Igreja Universal, nós tivemos muitos pastores com talentos maravilhosos, talentos magníficos, dons, digamos assim, maravilhosos, curavam, libertavam e tal. Mas depois, esses mesmos elementos eram pegos em flagrante adultério, com roubo, mentira, engano, iludir as pessoas. Eles foram naturalmente expulsos, eles foram excluídos imediatamente. Porque na Igreja Universal nós não aceitamos que a pessoa tenha dons sem os frutos. Porque quando o Espírito Santo vem, ele dá dons e frutos. Dá os dois ao mesmo tempo. Porém, as pessoas, às vezes, pensam que por causa do poder da fé, dos dons que tem, ela se acha cheia do Espírito Santo. E não é. Porque este fato que aconteceu, que Jesus falou, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, vós que praticais a iniquidade. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive na justiça. E justiça não combina com iniquidade. Justiça não combina com infidelidade conjugal. A justiça de Deus não combina com roubo, com mentiras, com mau caráter. De jeito nenhum. A justiça de Deus
combina com as pessoas que estão em busca de uma vida reta, uma vida correta, uma vida que agrade a Deus. Às vezes a pessoa, por exemplo, está vivendo na promiscuidade, mas ela vive por uma situação, por uma questão de sobrevivência. Nada justifica isso. Mas, no fundo, o que traz dentro dela é uma oração: meu Deus, eu não quero essa vida de prostituição, eu não quero essa vida de vícios, eu quero sair disso. Quando a pessoa é sincera, quando ela rasga o coração e fala: meu Deus, eu preciso de ajuda e eu não quero viver assim. Quer dizer, essa pessoa está vivendo no pecado, mas ela quer o que é justo, ela quer viver na justiça. Então, para essas pessoas, Deus manifesta misericórdia e salva. Mas para aquelas pessoas que conhecem a verdade e se mantêm na mentira, na prostituição, no adultério, no engano, troca de marido ou troca de mulher como se troca de roupa. Então, essas pessoas que conhecem a verdade, mas praticam a iniquidade, a mentira, essas são chamadas de hipócritas, que elas não têm salvação. Não existe salvação para elas, salvo-se elas. Salvo-se elas se converterem dos seus maus caminhos, mudarem as suas atitudes. Essa é a realidade. E o Espírito Santo opera também na vida dos que realmente querem, na vida daqueles que realmente estão dispostos. Mas se a pessoa não manifesta a sua disposição, então não há salvação para ela. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando o Espírito Santo vem, ele faz a pessoa ser completa. Primeiro, ela é justa, ela é correta, ela é fiel, ela é verdadeira, ela honra a sua palavra empenhada, ela é uma pessoa que honra os seus pagamentos. Ela honra os seus pagamentos. Porque uma pessoa desonrada não está nem aí com os seus pagamentos. Se está devendo, ela está pouco se incomodando. Mas a pessoa honrada, às vezes, até deve por conta da situação crítica que ela está vivendo. Mas ela é honrada. Ela procura os seus devedores e fala: olha, eu errei, eu falhei, eu fiz uma dívida que eu não podia ter feito, só me desculpa, mas eu vou lhe pagar, não vou deixar de pagar um centavo, só pode ficar tranquilo que eu não vou deixar de lhe pagar. Então a pessoa é correta na sua palavra, na sua conduta. Por quê? Porque ela é justa. Ela é justa. E ela também manifesta a misericórdia, porque ela não vive a condenar as demais pessoas. Porque se a gente condena, a gente também será condenado. Se a gente perdoa, também a gente será perdoado. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo é justa, é misericordiosa e tem fé. Fé, porque a fé é ou representa o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, quando eu falo fé, não é só no que diz respeito aos dons do Espírito Santo, como cura divina, libertação, etc. Não. Além disso, sobretudo, há a conduta moral, a conduta da pessoa, a sua palavra honrada. Ela é justa, ela é uma pessoa correta, tem um caráter bom, um caráter limpo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, o que Deus quer é que os seus filhos, o seu povo, manifeste a sua glória neste mundo através da justiça, através da misericórdia e através da fé. O que ele quer, em outras palavras,
é que nós honremos nossa palavra, que nós sejamos corretos, que nós tenhamos misericórdia, compaixão das pessoas que estão sofrendo, gemendo, e também sejamos de fé e estendamos as mãos para aqueles que estão caídos. Minha amiga e meu amado ouvinte, Deus quer usar você. Ele quer que você seja o perfume do seu Filho Jesus na sua casa. Que você exale o perfume de Jesus. É isso que Ele quer, que nós exalemos o perfume dele. Onde quer que nós formos. Na nossa vida, na nossa conduta, no nosso comportamento, em todos os sentidos. Mas especialmente dentro de casa. Dentro de casa, porque é muito fácil a pessoa ter um comportamento bonito do lado de fora de casa, mas dentro de casa ser uma pestinha. É muito comum isso. Então, quem tem que dar testemunho da pessoa que é realmente cheia do Espírito Santo, primeiro são os seus entes queridos. Tem que verificar que ela mudou a sua maneira de ser, etc, etc. Eu lembro, e eu já falei isso, vou repetir, mas vale a pena. Quando eu era do mundo, eu tinha um gênio terrível, cruel. Eu lembro perfeitamente, eu era incapaz de perdoar, eu era uma pessoa dura, orgulhosa, eu era muito orgulhosa. Por quê? Eu era muito orgulhoso. Por quê? Porque eu tinha o espírito do orgulho. Mas quando eu encontrei Jesus, quando eu coloquei a minha vida no altar, Ele me aceitou, me lavou, me purificou e me santificou e me encheu do Espírito Santo. E eu deixei aquele orgulho, aquela pedância, aquele temperamento difícil de lado e tornei-me uma nova criatura. Então, minha amiga, meu amigo, é isso que Deus quer, que nós sejamos suas testemunhas vivas. Mas não testemunha apenas de falar, porque falar todo mundo fala. Qualquer fofoqueiro fala. Qualquer pregador prega. Qualquer pessoa pode falar da Bíblia. Qualquer pessoa pode orar em público. Qualquer pessoa pode manifestar fé. Agora, manifestar a justiça, o caráter de Deus, manifestar a misericórdia, manifestar a fé viva e verdadeira, não a fé fajuta, isso aí apenas aqueles que têm o Espírito Santo. Então, você que está lutando para receber o Espírito Santo, saiba disso. Quando ele vier sobre você, ele vai lhe dar poder para ser justo, poder para ter misericórdia e poder para ajudar as outras pessoas. Porque quem tem o Espírito de Deus, de forma nenhuma, guarda para si o que Deus lhe deu. De forma nenhuma. Ele quer dividir, distribuir, repartir com outras pessoas aquilo que ele recebeu de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu espero que você tenha compreendido essa mensagem, porque de nada adiantam os dons se não houver a manifestação dos frutos, os frutos do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Você sabe que os frutos do Espírito
são, ou conforme ele fala aqui, né? Ele diz assim, o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, é como se fosse um, apenas um, simplesmente um fruto. E a verdade é que quando a pessoa manifesta o fruto do Espírito, então ela manifesta o quê? Amor. Amor não é amor beijinho, beijinho. Não é amor de abraços, não é amor abrasado. Amor quer dizer consideração, respeito, misericórdia para com a pessoa, o seu semelhante. Isso que é amor. O amor de Deus nada tem a ver com o amor sujo deste mundo. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, quer dizer, a pessoa é bondosa, é generosa, é fiel. Então, o Espírito Santo, quando vem, traz esse pacote inteiro. Faz a pessoa viver nesse espírito. Você pode ler isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A pessoa é mansa quando tem o Espírito Santo. A pessoa tem o domínio próprio. Então, uma pessoa que recebe o Espírito Santo não é nervosa, não é agitada, não é uma pessoa ansiosa, preocupada, nervosa. Não, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa que só em olhar para ela você já vê que ela transfere paz, ela passa alegria, os seus olhos passam alegria, transferem alegria para as pessoas. Então, assim é o fruto, ou o fruto do Espírito Santo. Então, quando a pessoa manifesta dons e não manifesta frutos, é porque essa pessoa está perturbada, ela não é de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela é um instrumento do mal para enganar, iludir as pessoas, como tem muitos por aí. Muitos filhos do anticristo. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Veja só, da forma como a pessoa fala, você já sente o Espírito nas suas palavras. Vamos ouvir. Quando eu cheguei aqui, eu brigava muito com a minha esposa, né? Eu não era casado, morava apenas com ela, mas eu bebia muito, então devido à bebida, eu me descontrolava, eu passava dos limites, ela queria ir embora de certos lugares, eu não queria, discutia com ela, xingava ela, ofendia, e isso me trazia uma tristeza depois, me trazia algo de ruim para dentro de mim, né? Só que eu não sabia o que fazer. Falei, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ser alguém melhor? E dali eu continuava, e sempre bebi, quando bebia me descontrolava, voltava a fazer a mesma coisa, mas sentia uma tristeza. Eu era muito briguento, qualquer coisa, alguém olhasse torto, olhasse para minha esposa, eu já queria brigar, eu já queria ir para cima. Então eu era muito descontrolado. Eu vim de uma infância muito problemática, né? Com 15 anos eu comecei a beber, com 16 eu comecei a usar droga. Então ali a minha mãe buscava por mim, a minha mãe já conhecia a igreja,
Minha mãe já buscava por mim, já fazia orações e tudo mais. E eu comecei a frequentar a igreja, né? E nisso eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu, sem entender, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Eu falei, como assim? Morar dentro de mim? Alguma coisa? Algo? O quê? Né? Isso foi me despertando o meu interesse. E eu continuei indo, continuei ouvindo a palavra, continuei buscando, orando a Deus, porque eu pedi uma direção para Deus. Eu não quero ser mais essa pessoa, eu não quero brigar com a minha esposa, eu não quero ser um filho problemático para minha mãe, eu não quero trazer tristeza para o meu pai. Tudo foi mudando dentro de mim, né? Quando eu cheguei na igreja, eu pensei, falei, vou mudar. Aqui é a minha fonte de saída, eu acho que é aqui. Que até então eu achava que era lá, né? Mas com o tempo eu fui tendo a certeza que era lá. Aí foi quando chegou o jejum de Daniel. Aí 21 dias você se desliga de televisão, desliga de internet, faz isso, faz aquilo. Eu falei, nossa, eu assisto jogo toda quarta-feira. Como que eu vou parar de assistir jogo? Aí eu liguei a televisão, aí abriu a tela, falei, não, o Espírito Santo é mais importante, eu preciso dele. Que eu preciso mudar, eu não mudei ainda. Eu estou frequentando a igreja, mas eu não nasci de Deus. Aí foi o momento que eu tomei a decisão, falei, não vou assistir, desliguei. E comecei, falei, agora eu vou fazer tudo certo. Orava a Deus meia-noite, pedia a Deus, meu Deus, me abençoa, Deus, eu quero teu Espírito, eu preciso do Senhor. O Senhor vai mudar a minha vida, só o Senhor vai mudar a minha vida. E no final do jejum, faltando alguns dias para acabar os 21 dias do jejum, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus. Foi algo que, aquilo que eu imaginava que não pudesse morar dentro de mim, passou a morar dentro de mim. E foi algo que mudou a minha vida. Aquela pessoa que sofria na minha frente, eu recebi o Espírito Santo. Criada na presença de Deus. Conheci mais a palavra de Deus, melhor dia da minha vida. Graças a Deus. Você ouviu pessoas que transferem o Espírito de Deus no seu falar, na sua maneira de ser. O semblante da pessoa é diferente, muito diferente, muito diferente. E é isso que tem que acontecer com você. Você passa a ter uma vida diferente, uma vida nova. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Mas nessa quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, o bispo Jadson, também o bispo Clodomir e mais 5 outros bispos estarão a partir das 7 horas da noite aqui no Templo de Salomão, bem em frente ao templo, ali no pátio do templo. Eles estarão ungindo, 7 bispos estarão ungindo as pessoas que vierem aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605. Aqui no Brás. Então, às 7 da noite, você vai chegar. Obviamente que a reunião começa às 8, eles vão ficar lá no máximo até 15 para as 8. Porque eles vão ter que sair para se preparar para servir o povo com a presença de Deus. Tá bom? Então, nesta quarta-feira, você é nosso convidado para vir aqui no Templo de Salomão às 8 da noite. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.